E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês têm acompanhado os vídeos aqui sobre temperamento. Falamos sobre o sanguíneo, sobre o colérico e sobre o fleumático. Você pode acompanhar aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição também o link para os vídeos anteriores. E é muito legal você conhecer todos para poder aí lidar, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, nas questões do temperamento e comportamento humano. Recomendo você assistir o primeiro vídeo, onde eu explico por que esses vídeos estão sendo criados, o como você pode utilizar. Isso é muito importante para o desenvolvimento e entendimento do trabalho aqui também. Tá? Hoje vamos falar então do perfil melancólico. Está associado à palavra muita melancolia, né? O que muitas vezes é mal interpretado. E aí você acaba utilizando a mesma coisa do colérico, que eu associado à cólera, que você associa a algo ruim. Não, não tem nada a ver. Tá? A tendência de algumas pessoas a ter um comportamento um pouco mais negativo, tudo, são aspectos diversos que envolvem nisso, inclusive emocionais, espirituais, e não necessariamente falarmos do melancólico, que terá algumas características que você vai reconhecer, mas não significa que você não possa contratar um perfil desse, relacionar-se com um perfil desse, porque não são pontos negativos, e sim pontos característicos. Por exemplo, se você pegar um melancólico, ele é muito sensível, muito detalhista no que faz, porque ele utiliza muito mais a emoção do que a razão na compreensão dos fatos. Então, se você percebe, você ter um cenário, que envolva muitas questões emocionais, a tendência é que essa pessoa se emocione, se envolva muito mais de coração. Já profissionalmente, quando existe a razão, por exemplo, se você tiver que demitir um funcionário, você é um perfil melancólico, tá tendo que demitir um funcionário, você vai ter dificuldades, porque você muitas vezes pode entender que ele está sendo injustiçado. A tendência natural, não é uma regra de fato, é que o melancólico seja introvertido, tenha dificuldade de expor aquele sentimento, ainda que ele seja pura emoção em muitas coisas. Então você vai perguntar: por que você não fala? Por que você não expõe esse carinho que você tem por mim? E a pessoa tem, às vezes, um amor profundo, gigante, mas não consegue falar. Não só pelas questões de timidez, insegurança, mas o perfil e o comportamento levam a guardar esse tipo de sentimento. Por outro lado, são absolutamente fiéis e cautelosos. Fiéis quando mergulham em algo, determinam para um relacionamento profissional ou um relacionamento pessoal, né? E à medida que são cautelosos, vão fazendo passo a passo, tomando cuidado. Será que eu posso? Mas se eu cair aqui, porque a emoção continua comandando a razão, então tem medo de tentar algumas vezes. O que é ruim por um lado profissionalmente, por o outro pode ajudar quando você pega alguém impulsivo que faz tudo de uma vez, e muitas vezes pode, sem planejamento, errar. Por outro lado, já no perfil melancólico, ele é mais cauteloso, ele planeja, toma muito mais cuidado naquilo que está fazendo, porque é algo que vai determinar o seu futuro, por exemplo, na vida e tudo mais. Vai ter preferência também por profissões e fatos que ele possa exercer sozinho, onde possa executar num canto, escritório, trabalhos que exigem uma dedicação, e o melancólico tem essa característica de ser bem dedicado, e ele vai procurar muito, muito, muito a estabilidade no emprego. Aquele lugar que lhe dá conforto, que lhe dá paz, tranquilidade. Sabe aquela coisa do seio materno? Aqui eu me sinto bem, eu me sinto acolhido. E aí ele é fiel a isso. Né? Já a tendência do melancólico é a lealdade, a fidelidade, conforme eu falei. Eles têm um senso de justiça muito grande. Aquilo que, quando aparece a injustiça, ele já se incomoda e mexe com a emoção, faz com que a pessoa já se abale até que ela retome de volta o eixo e siga em frente. Então, tudo isso você não deve usar de maneira negativa quando você encontra um funcionário assim. E sim saber como você vai explicar, como você vai liderar, como você vai delegar, como você vai recomendar algumas atividades que possam fazer com que ele produza dentro do formato que ele é. Porque isso faz parte do temperamento. Vou te dar, por exemplo, algumas características que você pode encontrar ao contratar, por exemplo, um perfil melancólico. Com base em tudo isso, geralmente é uma pessoa extremamente organizada. Se você der atividades que necessitam guardar documentos, registrar, cadastros, serão impecáveis com esse tipo de pessoa. Porque é
a característica que mais gosta e faz isso com profundidade. Então vai fazer o mínimo detalhe, deixar o mais perfeito possível para que aquilo aconteça de uma maneira sensata. É idealista, tende a ser idealista, apaixonado. Então, se você criou algo e faz com que a sua marca seja uma referência e coloca ele para cuidar disso, a tendência é que ele, nossa, voe, porque ele vai se dedicar, mergulhar de uma maneira gigante. Por outro lado, ele pode ser lento, mas é perdurável, né? Porque vai ter aquela continuidade. Demora um pouco mais para fazer? Demora. Mas faz e faz com o mínimo, do mínimo, do mínimo detalhe. Então, por exemplo, num atendimento ao cliente, onde os detalhes são importantes, pode ser válido. Ah, mas se ele é introspectivo, Beto, como é que eu vou colocar uma pessoa no atendimento que é introspectiva para lidar com pessoas? Talvez ele não precise lidar diretamente com as pessoas, mas ele possa fazer alguma atividade nesse segmento, nesse setor, que envolva as características dele que ajude no atendimento ao cliente, porque ele tem a organização, tem a paixão, tá? É uma pessoa que vai ser assídua no trabalho. Então, criamos a situação hipotética de que você precisa realizar entregas pontuais todos os dias ao meio-dia, vai? Essa pessoa é a pessoa adequada, porque vai cumprir isso de uma maneira cirúrgica, britânica, correta. Não que os demais não vão fazer, mas a tendência desse perfil é executar isso com extrema perfeição. Você pode deixar que ele vai realizar, exatamente do jeito que você recomendou. Espero que tenham gostado dos vídeos, que essas dicas sobre os temperamentos aqui ajudem muito você nas relações psicológicas, comportamentais, o entendimento da relação humana e principalmente na gestão. Eu vejo muitos líderes aí abdicarem da gestão de pessoas, achar que o funcionário tem que sair certinho, perfeito, que ele não precisa fazer nada, a não ser gerenciar, ficar na cadeira dele ganhando dinheiro. Não é isso não, tá? Tudo faz parte e você precisa conhecer as pessoas, precisa conhecer o temperamento. E tem que ter um RH estratégico na sua empresa para poder dar esse norte aqui, ajudar também nessa compreensão, tá bom? Você pode usar todas essas dicas que eu dei nesses 4 vídeos sobre temperamento, por exemplo, para utilizar na avaliação de desempenho. É algo muito bom. A avaliação de desempenho, você está analisando as questões comportamentais e detalhes. Se uma pessoa não cumpriu, por exemplo, não cumpre metas, não consegue atingir, e não por falta de esforço, você pode ver que de repente o temperamento, o perfil, a maneira com que ela se comporta pode estar influenciando nisso. E aí você pode direcionar da maneira correta. Forte abraço e até os próximos vídeos. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Te convido a se inscrever no canal caso não seja inscrito. Abração!